Hoje, dia 19 de outubro de 2020, daremos início à 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, ausente. Vereador Vander Lopes Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inessa Tio Koyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxki, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 053 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando um projeto de lei 1881/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Ofício número 054 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1882, que dispõe sobre a ratificação da resolução número 004/2020 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul com Saúde. Ofício número 055/2020 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1883/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Resumo das proposituras dos senhores vereadores, sessão 19 de outubro de 2020. Indicações. Indicação 359, vereador Gerson Teixeira Silvério, instalação de placas de sinalização nos cruzamentos da Avenida 6 com a Avenida 4, no bloco D2. Indicação 360, vereador Gerson Teixeira Silvério, instalação de um quebra-mola na rua Vinícius de Moraes, bairro São Conrado. Indicação 361, vereador Gerson Teixeira Silvério, instalação de 2 quebra-molas na rua Manuel Cruz Gonçalves, bairro Nosso Teto. Indicação 362, vereador Gerson Teixeira Silvério, poda ou retirada de árvore localizada na rua Cibipiruna, próximo ao número 90, no bairro Jardim IP. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Não há. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Gostaria de apresentar, senhor presidente, um requerimento de instauração de comissão especial de inquérito. Vou fazer a leitura, se o senhor permitir. Senhores vereadores abaixo identificados e que subscrevem, vêm muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 e USC 129 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requerer a constituição de comissão especial de inquérito consubstanciados nos relevantes motivos de fato e de direito a seguir alinhavados. Primeiro, nos termos do inciso 1º, parágrafo único, artigo 112 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Registro, informam que a presente comissão
especial de inquérito visa apurar o seguinte fato: eventuais irregularidades e indícios de improbidade administrativa na execução do contrato de prestação de serviços número 064/2019, edital número 078/2018, pregão eletrônico número 056/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Registro e a empresa SCO de Pontes Construção Civil, em especial os processos ETC 26366-989, dígito 2, e ETC 0490-989.20/9 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme ofício número 375/2020, datado do dia 20 de agosto de 2020. Segundo, ainda nos termos do inciso 2º e 3º, parágrafo único do artigo 112 do Regimento Interno da Cedilidade, informam que a presente Comissão Especial de Inquérito será composta por 3 vereadores e funcionará por 60 dias. Ante o exposto, requerem que Vossa Excelência se digne a receber a presente solicitação nos termos previstos no artigo 113 do Regimento Interno dessa Casa e, dessa maneira, realize os procedimentos regimentais necessários para a efetiva constituição da presente comissão. São os termos em que pedem deferimento: registro 19 de outubro de 2020, vereadores Fábio Cardoso Júnior, Rafael de Freitas Gomes, Inês Satio Okuyama Kavamoto, Vander Lopes Pedroso, Roberto Stucci Duarte, Sandra Kennedy Viana e Cristiano Martins Oliveira. Tendo em vista a leitura e as assinaturas, está aberto a CI. Agora vamos fazer o sorteio para os demais membros, já que quem deu entrada foi o vereador Fábio Tatu, e ele se dispôs a ser o presidente da Comissão Especial de Inquérito, então vamos sortear os próximos membros.
Vereador Rafael de Freitas Gomes. Vereador Vander Lopes Pedroso. Vamos lá. Dando continuidade na sessão, após o sorteio dos membros da CI, foram sorteados o vereador Vander Lopes Pedroso, o vereador Rafa Freitas e o vereador Fábio, por ter apresentado a CI, também faz parte da comissão. Como o Fábio apresentou a CI, então ele escolheu por ser o presidente da comissão especial de inquérito, e o Vander e o Rafa entraram num acordo. O Vander foi para a relatoria e o vereador Rafa Freitas foi para secretário da comissão especial de inquérito. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Rapaz, falei grosso agora. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Alô, agora sim. Obrigada, desculpa. Só um minuto. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, toda a mesa diretora, agora com mais uma tarefa, uma CEI, investigação importante a ser feita. Todos nós tivemos conhecimento desse documento semana passada, num recente debate que houve, me lembro do candidato a prefeito, Jefferson Pécori, trazer isso com bastante propriedade, os detalhes da denúncia que hoje chegou a essa casa e que assinamos conjuntamente pela abertura dessa SEI, que precisa ser investigada. O que chama a atenção é que, em pouco tempo de exercício da prefeitura, no cargo de prefeito, o prefeito Nilton Hirota já tem esta indicação, né, do Tribunal de Contas com relação à fraude na licitação. Senhor presidente, eu me inscrevi para tratar de alguns temas. Vou começar pelo primeiro, que é, pelo primeiro, claro, mas por um tema que eu venho recorrentemente trazendo à casa, hoje, pelo menos, para trazer uma novidade, se posso dizer, boa. Em 7 meses de pandemia, dizer que terminaram a licitação das cestas de alimentos para as crianças, não chega a ser uma notícia boa. Mas, enfim, hoje, às 18 horas, agora há acompanhamento eletrônico, não é, pelos processos administrativos da prefeitura, e todos os dias, a primeira coisa que eu faço quando acordo é acessar o processo para ver se, enfim, finalizaram a licitação e se as crianças vão receber o kit de alimentos. Hoje, às 18 horas, foi finalizado, e o contrato, a prefeitura deu 10 dias para serem entregues a cesta de alimento para as crianças, portanto, é mais uma prestação de contas, informação que eu trago aqui nessa casa, porque são milhares de famílias que aguardam por estes alimentos da rede municipal de ensino.
Portanto, aqui essa informação, que se fosse a quarta cesta, a quinta cesta ou a sexta cesta de alimentos, eu poderia dizer que é uma boa notícia. Mas é a terceira cesta de alimentos ainda, depois de 7 meses sem aula. Nunca vi um descaso tão grande, e esta vereadora trata disso exaustivamente, todas as sessões, portanto, não tem nem por que eu me estender. Todos sabem o quanto é importante a alimentação escolar na dieta da grande parte de famílias que passam mais necessidades ainda neste momento de pandemia e de falta total de oportunidade de um trabalho, de uma renda que possa garantir o pão na mesa. Portanto, essa é a informação, finalizada a licitação, esperamos que aí 10 dias ainda vai dar na outra semana ainda, né, que as crianças vão começar a receber. Se vocês imaginam que é final de outubro, deve estar terminando de entregar em todas as escolas. Colegas, eu fico envergonhada, né? De certa forma, eu fico cansada, porque toda a sessão a gente trata desse tema. É mais um exemplo de um desrespeito até com a casa, porque fizemos a lei, garantimos a lei, e é mais um exemplo de descumprimento da lei por parte da Prefeitura. Não é muito dinheiro, vereadores. R$ 533.000 foi o valor da licitação, com produtos mínimos. 2 pacotes de arroz, 2 pacotes de feijão, 1 de óleo, pó de café ou chá, enfim, eu não vou descrever aqui, que não é o caso, mas é uma falta, como eu disse, sempre, de compromisso, porque se tivesse planejado e dado início, os recursos já estavam na Prefeitura e a alimentação das crianças já deveria ter sido atendida já com a 4ª ou 5ª cesta de alimentos. Outro tema que eu queria tratar, e eu queria pedir só a gentileza, por conta de estarmos aqui do lado, me atrapalha um pouquinho o retorno do microfone. Só peço para os vereadores um pouquinho de silêncio para a vereadora concluir a fala dela. Obrigada. Se fosse na tribuna, não atrapalha, mas só por causa de estar do lado aqui. Eu queria trazer na casa uma denúncia, mas, diante da gravidade, não pode ser mais uma denúncia, será mais um caso que nós teremos que buscar o Poder Judiciário, neste caso, para suspender imediatamente um termo aditivo ao contrato com a UPA, no valor de R$600.000, R$150.000 por mês, para fazer o atendimento Covid. A gente pode pensar, que bom, centralizou o atendimento. Que bom, centralizou o atendimento. Porque aí sim isso é bom. Os PSFs começam a atender, e já deveria ter começado há muito tempo. Então, esse ponto é perfeito. E esse ponto nós estamos cobrando aqui há bastante tempo, para que centralizasse o atendimento Covid e os PSFs retomassem a sua rotina de atendimento, tão represada e tanta fila que está. Mas a denúncia que eu trago, senhores, é que o valor de R$150.000, você vai ver o que está contratando, você não sabe. Um médico, mas não fala a carga horária. Passei agora na UPA, atende de noite? Não, só das 7 às 19. Então, você põe no plano de trabalho, tudo que você vai contratar, você tem que especificar, claro, o que você está contratando. Um médico, não tem carga horária. Fui lá conferir, não atende de noite, portanto, um médico 12 horas, mas não está escrito no plano de trabalho. Um enfermeiro, bom, se é para atender o tempo inteiro, eu tenho que ter, tem enfermeiro Fábio Tatu aqui na casa para me dizer, 12 por 36, você tem que ter 3 enfermeiros, não é isso? Pelo menos, sem pensar o domingo, feriado, etc. e tal. Bom, aí eu vou conferir lá, quem é o enfermeiro? É o mesmo enfermeiro da UPA. É o mesmo enfermeiro que está lá para atender todos os atendimentos. Não tem um enfermeiro contratado além daquilo já contratado no plano de trabalho anterior. Senhores, e o técnico de enfermagem? Este sim parece. Amanhã eu vou continuar a investigação no detalhe para poder fazer a busca, junto ao Poder Judiciário, uma ação pública, para que a gente suspenda os efeitos desse contrato. Senhores, vocês entram lá, é aquele retorno da UPA. Você está em cima da calçada, inclusive no desnível do asfalto para a calçada, você não tem nem como retornar mais ali na UPA, a tenda foi colocada ali, um container foi colocado ali,
na precariedade imensa, que nós já falamos aqui na última sessão. Porque não foi colocado ali na UBS Centro, tendo como local de atendimento aquilo que os enfermeiros, os técnicos indicaram, a creche do lado da UBS Centro. Para que gastar 150 mil reais, ainda mal gasto, porque a gente está vendo que não está definido, um médico, 12 horas, um enfermeiro que não é novo, já está no outro contrato, e técnico de enfermagem, que amanhã eu vou ver quantos são. Gente, é um escândalo isto. É um escândalo isto, nós vivemos isto em plena pandemia. Qual é o recurso? Aquele recurso do socorro aos municípios, da Lei 173, a mesma lei que essa prefeitura conseguiu tirar direito do servidor público, suspender a contagem de tempo de serviço, que dá o direito à licença-prêmio, que dá direito a benefícios, como o quinquênio, a sexta parte. Essa mesma lei, a 173, que veio o recurso para o município, eles vão contratar por 150 mil reais, contrataram, afinal, aliás, um atendimento que não está descrito o que é, na sua precisão, que ao fazer a fiscalização em loco, já vimos que ele é precário e não precisava. O que precisava ser contratado para o atendimento ali, na UBS Centro? Um médico. Ah, como é que contrata médico em cima da hora, se precisa concursar? Não precisa, em tempos de decreto de calamidade pública, é possível se contratar de forma temporária. Eu estou estarrecida com isso. Se nós não tivéssemos um pouco mais de tempo, é claro que nós iríamos aqui fazer outro tipo de investigação, buscaríamos interlocução com esse governo, mas parece que não há interlocução com esse governo. Nem mesmo a sua base, nem mesmo aqueles que estão ligados politicamente ao governo se dispõem a levar nenhuma das nossas reivindicações aqui trazidas. Nem a iluminação, que nós estamos pedindo audiência pública, até mesmo o outro tema que eu vou dizer, a audiência pública, que a prefeitura não vem. Então, eu venho fazer essa denúncia e em 1 ou 2 dias, no máximo, eu terei que parar todas as atividades outras, me dedicar a escrever, não tenho advogado, eu mesmo escrever, buscar um colega, um advogado que possa dar essa retaguarda e ingressarmos com uma ação popular para suspender o contrato. Nós queremos médico contratado sim para atender Covid, mas vamos buscar o atendimento fazendo economia de recursos e não esbanjando desse jeito. E numa precariedade, é uma tenda que está ali. É uma tenda, vocês sabem o que é uma tenda, e ainda no chão, no desnível daquele, e ainda não tendo uma equipe mínima necessária. Não há como não levantar esse problema, porque quantas vidas nós perdemos, quantas pessoas adoeceram e por, graças a Deus, sobreviveram. Quantos de nós perdemos renda, emprego, e estamos vivendo, enfrentando essa pandemia com tantos prejuízos na saúde e economicamente. Aí nós temos o governo Gilson Fantin e Nilton Hirota fazendo uma barbaridade dessa. Barbaridade dessa. Todo mundo sabe o que é 150 mil reais. Todo mundo sabe o que poderia significar de medicamento no posto, de teste para Covid, de insumos, de forma geral. O que poderia significar de uma ambulância para atender o povo, que um socorro hoje demora 2 horas para chegar, como me disse ontem, lá no domingo, no Capinzal, o drama que foi esperando quase 2 horas para chegar uma ambulância. Isso não é culpa da equipe de ambulância, obviamente, é a falta de estrutura que a saúde está. Isso tem um nome, é balcão de negócios. Isso tem um nome, é acerto financeiro, é assalto aos cofres públicos, como fez durante 8 anos esse governo e como o vice se manteve o tempo todo coniventes, para dizer o mínimo, porque teve oportunidade de investigar muitas das questões. Eu estou muito assustada, estava na UPA, agora fiquei por 1 hora buscando as informações que aqui trago e já dei vistas ao contrato que eu estou falando. Pedi um plano de trabalho, nunca vi um plano de trabalho tão precário como esse feito, que não diz absolutamente o que vai fornecer. Nem a carga horária contratada dos profissionais, que é um dos itens que mais pesa num contrato de atendimento e atenção à saúde. Por fim, acho que tem poucos minutos, quero agradecer imensamente a equipe aqui da Câmara pelo empenho, na pessoa do Rui e do Fábio, Fábio Bruneira, diretor da casa, pelo empenho de nos ajudar a fazer acontecer a audiência pública para discutir, junto com a promotoria pública,
E nos esperávamos com a prefeitura o problema do retorno às aulas nesse período de pandemia. Quero dar esse depoimento porque ficamos na dependência da confirmação do promotor público, porque senão a audiência iria virar simplesmente uma justificativa de lá e outra de cá, como nós já tentamos outras vezes, e acompanhei até depois a reunião de Conselho de Saúde também sobre o tema. Por isso era muito importante a participação do Dr. Daniel, o presidente Tom também entendeu dessa forma, concordou com esta adequação da agenda para sexta-feira, às 10 horas da manhã, né? Foi feito? Acho que 10 horas da manhã. Tivemos uma participação muito grande, quero aqui parabenizar a comunidade escolar, professores, funcionários, acompanhando a live, interagindo, trazendo as suas preocupações, mas estavam, não sei se todos os colegas viram, a prefeitura não esteve presente. Justo ela que teria, através da Secretaria de Saúde, da equipe de vigilância, a condição de, através do decreto, não permitir o retorno das aulas, das atividades presenciais na rede estadual. Foi lamentável, vergonhoso, promotor público na sala, a comissão de educação na sala, a representação dos professores, dos servidores públicos, dos professores e dos servidores da educação, mas a prefeitura não se fez presente. Como a maioria, acho que todos nós já falamos sobre isso, quase todas, me parece que todas, eu não consegui confirmar exatamente, prefeituras do Vale do Ribeira não permitiram o retorno. E eu achei, vereador Roberto, um descaso com a promotoria pública para não falar conosco aqui da casa, porque tem sido recorrente essa postura, e um descaso muito grande com os professores, que eu nem vou gastar nem 30 segundos, porque todos nós sabemos o risco que traz as crianças, os jovens e adolescentes circulando e levando o vírus para casa. Não vou falar mais sobre isso, todos nós estamos super conscientes, porque sempre debatemos isso aqui na casa. Mas é um registro, de um lado, pela excelente participação da comunidade, e um registro de repúdio à ausência da Secretaria da Saúde, desse governo, que foi um desrespeito inaceitável com os educadores, com os professores. Não, teria que estar aqui, apresentar justificativos, e o promotor público estadual disse com muita propriedade: qual é a justificativa para para não voltar às atividades presenciais da rede municipal e voltar da estadual? Qual é a justificativa? A prefeitura tem condição de fiscalizar o cumprimento dos protocolos? 1 minuto para concluir. A pergunta que o promotor faz é: a prefeitura tem condição de fiscalizar o cumprimento dos protocolos? A pergunta que o doutor Daniel disse, o Roberto estava na audiência, né, que ele disse é exatamente isso: qual a justificativa para uma rede municipal não voltar e estadual voltar? E eu trouxe uma informação também, que está publicado no site do Governo do Estado, que eu fico até com vergonha de dizer. Posso mandar o link para quem tiver interesse. Aliás, vou publicar na minha rede social. O governo Dória disse que está em condição, sim, de voltar, claro, se os municípios assim definirem, porque ele vai garantir, através de sorteio, 20 cidades que os professores e os funcionários vão ter acesso para fazer os testes, dos 10 mil testes que ele vai liberar. Então, os professores e a comunidade escolar vai ter a sua saúde garantida, se tiver sorte, né? Se for sorteado, aí ele tem acesso aos testes, se não tiver, não tem. Então, sem condições alguma, obrigada, senhor presidente, pela tolerância, sem condições alguma de retornar, e nós, mais uma vez, vamos depender do Ministério Público no diálogo com o Poder Municipal. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento, em nome de Vossa Excelência, todos os vereadores, com uma boa noite. Cumprimento a todos aqueles que nos assistem via transmissão pelo Facebook. Eu não podia começar esta minha fala explicando o que aconteceu aqui em momentos antes, que é a questão
da instalação dessa comissão especial de inquérito promovida por esta casa. Há quem possa dizer, né, vereadora Sandra, que trata-se de um ato eleitoreiro, algo do tipo, mas o que é fato público e notório é que durante essa legislatura, essa casa se dispôs a fiscalizar e a fazer o máximo que estava em nosso alcance para coibir os abusos e, como disse a vereadora Sandra, esse balcão de negócios que virou a cidade de Registro. Nós abrimos aqui, nós solicitamos, requeremos a instalação de uma, vereador Roberto, mas somente no dia de hoje poderiam ser duas, porque o Tribunal de Contas, na mesma semana onde nos envia o ofício citando diversas irregularidades, as quais eu vou pontuar aqui, sobre um contrato de R$ 1.522.154,28 para prestação de 12 meses de serviço de varrição, capina, pintura de guias e outros serviços básicos de conservação urbana, também aponta diversas irregularidades, inclusive com indícios de improbidade administrativa, na contratação e execução do Museu da Imigração Japonesa. Também o Tribunal de Contas, vereador Wander, também nos manda ofício aqui. Mas, infelizmente, nesse momento, a carga que nós temos só podia abrir mais uma. Sei. Mas assim que encerrar os outros expedientes, e até dezembro, se assim o for necessário, essa Câmara requisitará e abrirá novas 6, o quanto forem necessárias, né, vereador Cristiano? O quanto forem necessárias, porque esse é o papel básico do vereador. Esse é o papel básico. Agora vamos lá. É impossível essa Câmara ficar inerte num contrato onde, desde os valores das cotações, a questão da exigência de um veículo, vereador Roberto. O contrato exigia um veículo para ficar à disposição da Secretaria da Prefeitura responsável, com ar-condicionado, direção hidráulica, 0 km ou até 3 anos de uso. Não foi especificado as ruas, aglutinação indevida de serviços, utilização de preço base superior ao obtido nas cotações, ausência de assinaturas ou carimbos em 2 das 5 cotações, termo de referência sem detalhamento preciso dos custos e, pasmem, assinatura do contrato com data anterior à convocação da empresa. Não bastasse isso, temos na execução a desconformidade do faturamento de serviços, o descumprimento mensal das obrigações trabalhistas, o instrumentos sem condições, instrumentos de trabalho sem condições, material de baixa qualidade, desconformidade no termo de referência. Todas essas falhas foram apontadas e julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado, que provocou essa Câmara Municipal no sentido de que cumpríssemos mais uma vez o nosso papel. E esta Câmara Municipal requereu, nesse dia de hoje, através aí dos vereadores que assinaram a propositura, nada menos e nada mais que a instauração dessa comissão especial de inquérito, que está fundamentada no regimento interno e que irá apurar todas essas conformidades ou desconformidades e irregularidades, assim como for necessário. Como todos já sabem, esse é o nosso papel fundamental. E assim vai ser. Seja na prestação de serviços, seja em obras irregulares, seja na questão da merenda escolar, do uniforme, assim vai ser essa Câmara Municipal. Né? Nós estamos aqui, basicamente, para fazer esse papel legislativo da fiscalização. E não vamos deixar essa questão eleitoral baixar a nossa guarda no sentido dessa fiscalização.
Claro, estamos no período de campanha? Estamos sim, mas temos que lembrar que há um contrato, há uma procuração firmada por quase 57 mil registrenses, vereador Roberto, que assinaram 13 procurações aqui, num contrato de trabalho de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020. As coisas que acontecem durante todo esse período são de nossa responsabilidade e é o nosso dever, enquanto vereadores em mandato, fazer aquilo o máximo que tiver ao nosso alcance para que toda a transparência e todos os indícios sejam apurados. Se houver veracidade nas informações, que as punições sejam aplicadas. Se houver justificativas, que elas também sejam colocadas e dado direito ao contraditório. É assim que se funciona, não é mesmo, vereador Cristiano? O senhor, como operador de direito, é assim que funciona. Nós estamos aqui para analisar, para investigar e encaminhar as eventuais penalidades ou eventuais consequências, né, dos indícios aqui, como já feito pelo vereador Cristiano, na Comissão de Justiça e Redação, que também encaminhou esse ofício ao Ministério Público. Mas nós, como vereadores, também temos que dar nossa resposta àqueles que nos colocaram, porque senão o preço vem nas ruas, nas caminhadas diárias. E aí, tem indícios, tem apontamento e vocês fizeram o quê? Então é isso que nós estamos aqui para fazer. Um outro ponto que eu queria colocar, que eu queria deixar aqui, é que, graças a Deus, nós temos hoje, no dia de hoje, né, dia 19/10, talvez um dos menores índices, vereador Cristiano, os menores índices de ocupação hospitalar, né, doutor Inês, dos últimos meses, 15,38, que, por um lado, nos deixa felizes de ter essa baixa ocupação, mas nós sempre devemos manter o nosso radar e o nosso alerta ligado, porque o coronavírus ainda não acabou, a vacina, existe uma discussão sobre essa vacina que está em execução, em pesquisa, em finalização. O fato é que nós não temos ainda uma vacina, nós não temos uma cura, e nós precisamos realmente estar alertas com os cuidados, com a fiscalização e principalmente com a questão do atendimento. Não podemos baixar a guarda, parece que baixamos a guarda até no atendimento. As pessoas estão procurando as unidades de saúde, os funcionários estão sobrecarregados por falta de suporte. Por falta de suporte e de informações claras quanto ao atendimento do coronavírus aqui na cidade de Registro. E também os outros atendimentos. Daqui um pouco nós vamos ter consequências terríveis da falta dos outros atendimentos. Porque tantas unidades de saúde estão aí sem poder atender a demanda geral, quanto a UPA também, vereador Roberto e vereadora Sandra, estão fazendo o atendimento do público geral, mas como existe toda uma precaução padrão para a questão do coronavírus, muitos pacientes, se eu posso dizer assim, doutor Inês, estão sendo subatendidos. Estão sendo atendidos muitas vezes naquela correria, naquele medo do paciente ficar muito tempo de exposição ali, os médicos não estão conseguindo ter um tempo adequado de investigação. Os pacientes estão indo, sendo medicados e voltando para casa, e por essa falha, essa dificuldade de ter uma estrutura para atender só o Covid e liberar os outros recursos para atender o público geral e fazer as investigações diagnósticas, alguns pacientes algumas pessoas, alguns atendimentos estão, com o linguajar claro, comendo bola. Tem paciente indo com metástase para o HRVR, que somente estava sendo atendido na UPA como infecção urinária. Tem paciente indo com tumor já em estágio avançado, com infecções em estágio avançado, com pneumonias em estágio avançado, porque está faltando a investigação básica, está fazendo a dipirona, o sorinho correndo e está liberando sem maiores exames, sem maiores investigações diagnósticas. Então, nós estamos num momento muito preocupante também, vereador Gerson, da nossa saúde. Nós não podemos baixar a guarda para nenhuma dessas coisas. Que os pacientes estão indo, muitas vezes com uma dor que eles não sabem o que é uma dor no flanco, é uma dor no tórax, é uma dor... E, descartada a questão do coronavírus,
Isso a gente sabe, a gente que trabalhou no hospital, né, doutor Inês? A gente sabe que quando chega o momento daquela doença, todo paciente que chega, primeiro se descarta aquela doença, para depois se fazer qualquer outra coisa. Mas aí que está o risco, vereador Cristiano. Se descarta a possibilidade do coronavírus e às vezes libera um paciente com pouca investigação clínica, esse paciente pode evoluir para uma piora e aí não dá tempo de fazer o atendimento adequado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque com saúde não pode se brincar. A estrutura da saúde precisa ser a prioridade agora, como sempre foi. Mas a estrutura da saúde, né, vereadora Sandra? A gente tem que tomar esse cuidado de estabelecer essa centralização adequada, sem fazer disso também um negócio, e liberar as outras áreas, as outras unidades, para que seja feito as investigações clínicas dos outros pacientes. Para finalizar aqui meu tempo, eu também queria abordar o assunto da audiência. Queria parabenizar a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, os vereadores Everton, a vereadora Sandra, e agradecer pela oportunidade de participar, que foi um debate muito produtivo, uma situação muito polêmica que vem correndo. Nós provocamos o Ministério Público desde o dia 7 de outubro com essa situação. Ainda estamos esperando, vereadora Sandra, receber essa devolutiva, porque é impossível, com menos, o vereador Tom falou durante a audiência, com menos de 30 dias letivos, são 20, né? 20 ou 15 dias letivos, doutor Inês. Qual é a necessidade de se voltar à aula presencial agora? Os professores, os colaboradores, fizeram tudo que estava ao alcance deles. Gastaram até gasolina do próprio carro para entregar atividade casa a casa, Cristiano. Imprimiram, muitas vezes, coisas na própria casa, usaram dos recursos próprios, para dar condições para todos os alunos, e agora, faltando 15, 20 dias, querer arriscar tudo isso. E aí, eu já tinha falado aqui, tem que ter pulso firme. A prefeitura precisa se colocar como a mandatária maior da cidade. A prefeitura cuida dos seus munícipes. Não é o governador, não é o presidente, não é ninguém. Quem tem que cuidar do município de Registro é a prefeitura de Registro. E tudo que tem a ver com o município de Registro e com as pessoas que aqui vivem, é sim de responsabilidade com a prefeitura. É sim de responsabilidade da prefeitura e é de responsabilidade do seu prefeito municipal. Então eu acredito que é desnecessária, e continuo batendo, desnecessária. Precisamos de uma medida urgente da revisão desse decreto, para dizer que as escolas públicas, pelo menos, não podem voltar. Porque as escolas públicas não têm condição de salubridade para voltar, não tem condição de segurança, gente. Não é igual uma escola particular, que muitas vezes consegue ter esse recurso. A escola pública não tem. Não tem jeito. Isso é indiscutível. Já que eu tenho mais um minutinho de fala aí, eu só queria lembrar, mais uma vez, a vereadora Sandra também está nesse tema, outros vereadores estão, que é essa questão, doutora Inês, que a gente sempre fala, de assumir as responsabilidades pelo município. Durante todo esse mandato, doutora Inês, nós somos testemunhas, nós participamos muito disso, a prefeitura se esquivou da responsabilidade do Agrochá 2 e 3, quanto à questão de equipamentos públicos, quanto à questão da infraestrutura do bairro. Essa conversinha de, não entregou a obra, gente, 3 anos se passaram, não é possível. A prefeitura pode não ser responsável oficialmente pela creche do Agrochá 2, mas ela é responsável pelas crianças aqui de Registro e pelo déficit de vaga de creche, que hoje no Agrochá é o maior da cidade, doutor Inês. A prefeitura pode não ser responsável, Gerson, pelo posto de saúde que está lá sem terminar, responsável oficialmente, como eles dizem, mas é responsável por prover a saúde, a atenção básica. Mais um minuto para concluir, não é mesmo, Sandra? A prefeitura precisa prover atenção básica nos bairros Agrochá 2 e 3. E quando a gente fala de atenção básica, é o básico. Doutor Inês, no sábado estava tendo campanha de vacinação. Eu recebi ligações de pais e mães do Agrochá 2 e 3, que foram para dar as 2 gotinhas da polio lá no postinho da Vila da Palha, e foram proibidas, porque a orientação do coordenador do distrito, do secretário de saúde,
era que viesse até o BS Centro. Isso é absurdo ou não é absurdo? 100 ônibus para vir, para dar as 2 gotinhas, para fazer a imunização importante, está lá no posto, e a orientação da coordenação era que não podia, porque a quantidade que estava lá era para atender só a Vila da Palha e aquela adjacência ali. Então, assim, não quer se responsabilizar pelo equipamento público, pelo término, se responsabilize por aquilo que é básico, pela atenção básica da saúde, pelo transporte público e pela vaga de creche. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Gerson Teixeira Silvério. Bom, boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a todos que estão assistindo hoje. Infelizmente, né, o nosso trabalho aqui não é fácil, né, por esses motivos que a gente vê. E como o Tatu falou também aqui, né, nosso mandato vai até dezembro. Independente de campanha eleitoral ou não, nós temos aí que entregar nosso mandato, né, temos que fazer nosso trabalho. E eu fico feliz aqui, pelo menos com a casa, desde o início, que a gente sempre teve essa responsabilidade, né? Independente de partido, independente de situações, né, de direita, de esquerda, de base, sempre a preocupação maior foi realmente a questão da população, nosso respeito pelos munícipes do nosso município. Essa questão, né, das voltas às aulas, eu lembro que foi o primeiro aqui a levantar essa questão. Fui até a diretoria buscar informações, convidei a todos, né? Infelizmente não deu para ir, mas eu fui lá buscar informações. E o que mais me preocupou também, Tatu, não é só a questão das escolas, que a gente sabe que é precário a situação, né? Mas eu fico mais preocupado também com realmente como levar essas crianças, entendeu? Como vai ser essa estrutura, né, desses ônibus para levar essas crianças? Quem vai ficar responsável pelo seu filho, entendeu? Pelo distanciamento? Então, sinceramente, eu acho uma irresponsabilidade muito grande, sabe? E depois, Tatu, eu não acho só que é responsabilidade, né, do executivo. Nesta casa aqui, nós já levantamos aí, sabe, várias movimentações a respeito de várias questões. E nós deveríamos levantar aqui também. Essa casa aqui deveria também ter ações a respeito dessa questão. Não ações como foi feito, parabenizo aí, né, a comissão, mas eu acho que tem que ser mais relevante. Nós não podemos aceitar isso, só falar aqui, falar é bonito, entendeu? Mas eu acho que nós precisamos ter ações, né? A gente vê muito lá né, com os deputados estaduais, se movimentam, vão para a rua, né? Eu acho que nós temos que buscar, e principalmente conversar com a categoria. Eu acho que é muito importante isso. Essa é a questão. Nós não podemos esperar que tudo aconteça, sabendo o que vai acontecer, e esperar para depois a gente poder criticar mais ainda. Eu acho que nós temos que antecipar, nós temos que buscar uma forma aí como já teve em outros municípios, viu, Tatu? Já teve em outros municípios que os prefeitos foram favoráveis, teve realmente aí uma força grande da população junto aos vereadores, e os prefeitos voltaram atrás, entendeu? Então, é isso que eu peço para essa casa também, né? É importante a gente estar falando, mas vamos ter ação, vamos buscar uma forma de fazer um movimento, fazer uma pressão. Quantas vezes nós fizemos pressão nessa casa aqui, né, para que as coisas realmente não acontecessem, né, da forma que a gente via que ia acontecer, e vencemos. Eu acho que nós temos agora uma batalha nossa, né? Nós sabemos que essa categoria, muitas vezes, como também municipal, nós sabemos que estadual também sofre com isso, né, que algumas vezes elas não conseguem, elas não têm força realmente para lutar, né? E elas, como você falou, Tatu,
elas esperam de nós, elas estão esperando de nós. E o que nós estamos fazendo? Será que não é hora para a gente se reunir aqui, sabe, tomar algumas atitudes, ações, eu falo ações. Talvez essas ações não vai levar, como a gente já fez moção aqui de repúdio, várias questões, mas acho que tem que ter uma ação maior, realmente. Acho que é muito importante. E vamos conversar a respeito disso. Sobre as denúncias que foi colocada nessa casa, infelizmente a gente recebe denúncias direto, e estamos aí trabalhando. Agora, acabei de receber uma denúncia aí, alguns dias atrás, que eu estou apurando também, sobre essa empresa aí que presta aí, presta serviço aí para eventos, como foi o Carnaval, como foi vários eventos, e nós estamos apurando. Logo, logo vamos ter notícias aí, importante também, infelizmente. Mas é o nosso trabalho, como vocês falaram, é o nosso trabalho, nós temos que realmente estar levantando aí, e é o que a população nos espera também, que nós possamos realmente estar fazendo o que nós temos que fazer aqui nessa casa. Eu acho que é muito importante isso. E desculpe voltar a esse tema, mas eu acho que a casa ela deveria hoje se reunir aqui depois que terminasse a sessão e ver realmente uma forma de a gente ter algumas ações aí. Porque não é possível. O tempo que tem agora de ano letivo, para você arriscar, para que arriscar? Para vir uma nova onda? É isso que a gente está esperando? E principalmente para as crianças. Então, eu acho que é um momento realmente de a gente começar não só a falar, não só a meditar aqui, pensar, mas tomar algumas atitudes nessa casa. Obrigado pela oportunidade e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Gerson. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Boa noite, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, eu digo boa noite a todos os nobres pares, público que nos assiste. Pegar esse tema também da audiência pública, da semana passada, em relação à volta ou não à volta das aulas. Eu dei a minha contribuição, eu acredito que os nobres pares também estão bastante preocupados. É que nem o vereador Fábio Tatu disse aí que dias letivos são menos de 25 dias letivos. Eu acredito que esse ano já foi. Se programar realmente se a gente vai para o verde ou não vai, para poder o ano que vem a gente superar isso tudo que está acontecendo. E mesmo assim com a preocupação do Covid, que infelizmente ainda se encontra no nosso país. O nosso medo é depois da eleição, o governador vir com umas histórias que a gente tem que recuar, ou até então esperar até a vacina estar pronta para atender a demanda do nosso povo. Mas eu queria aqui também voltar a cobrar mais uma vez, senhor presidente, em relação às luminárias. Parece que a gente está aqui como marionete, de tanto falar, senhor presidente, de tanto pedir, implorar, pessoas pagando a sua taxa de iluminação pública e o descaso do atual governo com a população registrense. Quarta-feira passada, no período noturno, eu tive caminhando para o lado do Futupoca, senhor presidente, lá para o lado do Taquaruçu. É uma vergonha. Se Vossa Excelência perguntar para o vereador que é do bairro,
né, que a família dele mora lá no bairro, é uma vergonha o tanto de luminária que está apagada. E caminhando um pouco mais até o bar da Loira, na frente do posto de saúde, lá no Capinzal já, com bastante luminárias também queimada. A gente reivindica, pede, mas as coisas não fluem do jeito que a gente quer. Infelizmente, esse é o descaso do atual governo. Que o atual governo, a gente vê que é mais fácil de perseguir os outros, penalizar as pessoas para tirar o foco dos seus afazeres no dia a dia. Infelizmente, senhor presidente. A gente fica indignado com o tipo dessas situações. Eu vou um pouquinho além das coisas que acontecem comigo. As coisas que acontecem comigo, ela vai numa velocidade tão grande que parece que tem dedo de pessoas envolvido no meu processo. Eu fazendo a minha correria no dia a dia, como é de notório e público, que eu estou aqui na casa, vou completar agora o fim do ano 16 anos nessa vida pública, e consegui alavancar o meu nome, né? Alavanquei o meu nome com uma caminhada digna, transparente, como todo mundo sabe nessa casa, mas infelizmente sempre perseguido para as pessoas que realmente querem denegrir a minha imagem, sabendo que eu acho, na minha concepção, quanto mais trabalha, mais aparece e mais pancada toma. Que parece que aqui nessa casa não precisa trabalhar, tem que ficar aqui, vereador Tatu, né? Entrar aqui e ficar 4 anos parado, sabendo que todo mundo que está nessa casa aqui, cada um tem os seus afazeres. Todo mundo colabora com a municipalidade, que nem Vossa Excelência falou que o nosso compromisso é até o fim do ano. Mas, infelizmente, nessa corrida, a gente vê pessoas denegrindo minha imagem, falando coisas da minha vida. São pessoas que não me conhecem. Se tiver que falar da minha pessoa, me procure, veja o meu histórico nessa casa, veja a minha biografia dentro dessa casa, para depois falar de mim. Primeiro, peça licença para as pessoas entrar na sua própria casa e fala do seu programa de trabalho para poder voltar ou até entrar nessa casa. Não fale dos outros, que tem muita gente, senhor presidente, que pergunta para mim, por que estão denegrindo a sua imagem? Mas mesmo assim, vereador, eu não levo em consideração. Eu conheço Vossa Excelência, eu conheço o caráter do senhor. A pessoa que fala mal do senhor, essa pessoa não merece estar nessa vida, nessa correria pública. Deus deu uma vida para cada um. Se cada um cuidasse da sua vida, com certeza a gente estaria lá na frente. Mas infelizmente tem pessoas que não cuidam do seu próprio rabo e quer cuidar do rabo dos outros. Infelizmente. Por isso que estão aí atrasados. Nunca vão chegar aonde a gente chegou. E aonde a gente quer chegar. Se um dia eu entrei aqui, eu entrei com dignidade. Se um dia eu sair dessa casa, eu quero sair com a cabeça erguida, porque eu fiz o meu papel e eu faço ainda, até dia 31 de dezembro, o que eu posso fazer para os meus eleitores e o meu município. Eu fico indignado de umas pessoas estudadas, hein? Que se acham inteligentes. Faça a sua parte. Deixa eu fazer a minha. Porque da minha vida cuido eu. Não precisa cuidar da minha vida. E o que eu estou falando hoje aqui, presidente, se a pessoa e as pessoas que estão fazendo contra a minha pessoa, sabe para quem que era carapuça. Eu não torço e não falo mal de ninguém. Quem me conhece sabe. Eu só tenho um apelido de maldoso. Mas eu sou uma pessoa que eu nunca, por mais que eu saia um dia daqui dessa casa, eu vou denegrir a imagem de qualquer pessoa que passou ou está nessa casa. Quem me conhece sabe. Eu só desejo a todos uma boa sorte nessa empreitada. A todos. Majoritário, legislativo, pessoas. Mas Deus sabe, Deus coloca a mão em pessoas negativas. Porque o que você faz de mal para os outros, você vai receber em dobro.
É para todos concorrer, mas infelizmente não é todos que vão conseguir chegar aqui. É para poucos. E quem tem trabalho, o povo vê e reconhece. Uma boa semana a todos e Deus abençoe a cada um de nós. Boa caminhada. Obrigado, vereador Roberto. Próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, ausente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Satio Kuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxki, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Eu quero usar esse tempo aqui, pequeno de fala final, para trazer um pouco daquilo que o vereador Roberto colocou, que realmente, para mim, pelo menos, vereador em primeiro mandato, fechando esse ciclo aí após 3 anos e 10 meses, pouco mais aí, pouca coisa de 2 meses para finalizar esse mandato, doutor Inês. Acho que doutor Inês, doutor Inês mais tempo, vereador Roberto mais tempo, mas os vereadores Célio, Heitor aí, também já estão aí há 8 anos vivendo. E eu não sabia, vereador Gerson, acho que o senhor também não sabia, vereador Tom, Rafa, como seria esse momento da gente entrar no pleito eleitoral novamente, agora em mandato. E é muito triste, vereador Roberto, muito triste, porque eu me sinto triste como cidadão, de ver que existem pessoas capazes desse tipo de atitude durante um pleito eleitoral, vereadora Sandra, onde as pessoas estão tão desacreditadas na política séria, na política honesta, né, vereador Heitor? Na política feita por pessoas de bem. E as pessoas gostariam nesse momento, né, vereador Cristiano, de ouvir de nós que estamos aqui a nossa prestação de conta, de trabalhos feitos, do que a gente não conseguiu fazer, não porque não é da nossa vontade, mas muitas vezes porque não estava em nosso alcance, daquilo que porque nós somos falhos, aquilo que nós poderíamos ter feito um pouquinho mais, mas não deu para fazer, às vezes por falta de tempo, por falta de condições. E dos que estão chegando agora, dessa vontade, desse ímpeto que eu tinha lá atrás, de fazer um primeiro mandato propositivo, cheio de garra, cheio de gás. Quando a gente vê na rua pessoas que se dispõem a sair de casa para denegrir a imagem dos outros, a chamar eleitor de cavalo, a usar de todo tipo de artifício, fake news, né, vereador Vander? O cara se dispõe a pegar muitas vezes a sua história de vida e fazer montagens, denegrir a sua imagem, esquecendo que mais do que um político, mais do que um candidato, você é uma pessoa, você tem uma família, você tem filhos, esposa. Pessoas que fazem isso muitas vezes capitaneadas por pessoas mais maldosas ainda, porque prometeram alguma coisa em troca, porque estão vinculadas a uma barganha do mal, a esse jogo do só querer ganhar,
seja a qualquer custo. Uma política lotada de hipocrisia. Lotada de hipocrisia. Onde você fala que não faz isso, fala que não faz aquilo, mas quando você vai ver, as suas atitudes são condenáveis do mesmo jeito. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Já ouviram isso em algum lugar? Existe algum lugar bem importante onde fala isso. Eu acho que todo mundo aqui é passível de erro, passível de correções. Agora, você usar desse período eleitoral para fazer isso do norte da sua vida, será que existe mesmo um cargo que compense isso? Será que existe mesmo um valor que faça isso valer a pena? As eleições passam, as pessoas ficam. E daqui a pouco, esse momento seria para a gente estar escolhendo a melhor proposta para a nossa cidade. A melhor proposta baseada mesmo em realização, em capacidade de fazer. E capacidade não ser de uma pessoa só, mas de um grupo capaz de realmente fazer. Eu tenho certeza, depois de quase 4 anos de mandato, eu tenho certeza que um prefeito sozinho não governa essa cidade. Não governa essa cidade. Então, o que a gente tem que medir hoje não é só a capacidade de uma pessoa, é a capacidade de todo um grupo de se fazer, de ter governabilidade. E aí eu fico pensando, o candidato a vereador, metendo pau em vereador eleito, em vereador em mandato, ou em colega que está em outro partido, e daqui um pouco vai ter, que se eleito for Cristiano, vai ter que estar aqui convivendo. Olha aqui para todos nós aqui, vários aqui de partidos diferentes, de opiniões diferentes, de ideologias diferentes, e se nós queremos o bem da cidade, por quantas vezes nós já não tivemos aqui que dialogar, discutimos várias vezes, não tão amistoso algumas vezes, né, primo? Não foi tão amistoso, mas nem precisa ser. Se daqui para fora você não quiser convidar ninguém para tomar um café ou ir na sua casa, paciência. Mas aqui dentro nós estamos aqui para juntar as ideias e fazer o melhor pela cidade. Fiscalizar o executivo, seja como for, e nós não precisamos ser amigos do executivo. Nós precisamos respeitar cada poder dentro da sua casa ali. Cada um no seu quadrado, no seu retângulo, no seu redondo. Entendeu? Ninguém aqui precisa ser inimigo de ninguém. É adversário político, tem diferença ideológica, que seja. Mas não faça disso uma coisa para denegrir a imagem dos outros, para ferir a imagem dos outros. É isso que eu tinha para dizer. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Alô, ok? Obrigada, presidente. O tema proposto pelo vereador Fábio é um tema bastante importante para ser discutido. Eu, na próxima sessão, até porque hoje eu reservei para falar outro tema, eu quero realmente discutir questão como essa. Eu acho que, em particular, as candidaturas que se pretendem a ser o novo, continuar a velha prática de churrascada para reunir eleitores, tem que ser questionado. Para aqueles que se dispõem a fazer o novo e não participar de um debate que é um desrespeito ao eleitor, tem que ser repensado. Questões que candidatos que dizem ter respeito pela população de registro e se manter conivente com toda a situação que nós estamos vivendo hoje, tem que ser discutido. Eu acho que todos nós temos que ter uma postura muito firme em relação a práticas que já deviam estar enterradas, como a distribuição de combustível para colocar um adesivo no carro. Fake news, acho que nessa casa aqui não tem ninguém que tenha sido mais vítima do que eu, e sei o que é isso, e sou solidária aos colegas. Mas eu realmente vou reservar na próxima sessão para discutir esse tema. Acho que o eleitor merece respeito e, por exemplo, a participação de todos nós, nos apresentando nos debates,
fazendo reuniões para discutir propostas e não para pagar churrasco, cerveja, seja na figura de casamento de um, batizado do outro, inventa de tudo para ter festa. Eu acho isso um desrespeito e quero dizer um pouco dura aqui com o eleitor. Eu acho tão preocupante quem compra o voto do que quem vende. Porque depois vai reclamar que tem um prefeito, ou um vereador, ou isso, uma pessoa eleita, que não corresponde às suas expectativas. Eu acho que nós já temos história suficiente para dizer que todos nós somos responsáveis pelo voto que damos e, portanto, temos que nos empenhar para um debate de propostas, debate de ideias, para discussão de projetos, e não para essas situações tão corriqueiras, infelizmente, tão absurdas. Mas eu quero falar um pouquinho hoje, coincidentemente, o vereador Fábio, de certa forma, tratou mais sobre habitação. Eu fiquei de trazer porque é impressionante, isso é muito bom, nesse período pré-eleitoral as pessoas estão acompanhando mais as redes sociais, então é uma forma também da gente prestar conta do trabalho. Por isso, nesses 4 minutinhos que tem, 2 minutinhos que tem, vou falar rapidamente sobre o tema habitação. O CDHU, D2, informar que a gente abriu um diálogo bem forte na empresa. Estamos, sim, discutindo os 24% de reajuste que o CDHU impôs sobre os moradores do D2, que, na verdade, o IPCA, a inflação, foi de 2,4%, e o CDHU impôs um aumento de 24%. Estamos tentando, por via administrativa, para quem não sabe o que é isso, conversando com a empresa, enfim, documentando, mas pela via administrativa, esperamos ter sucesso, porque não pode. Os senhores imaginem que é previsto isso na política de habitação e no CDHU também, que a prestação não pode comprometer mais que 15% da renda da família. E hoje, quem ganha salário mínimo está pagando 380, portanto, mais do que 30%. Então, prestando contas aqui, esse encaminhamento está sendo dado e nós estamos trabalhando sobre isso, porque é impossível. E depois a população vende a casa, vão culpar o povo que vende a casa. Vende a casa porque quem vai conseguir pagar R$380 ganhando salário mínimo, se é que está empregado. Sobre o Agrochá 2, realmente vai me sobrar pouco tempo para eu registrar aqui, mas eu acho que, dada ao debate que voltou nas ruas sobre o Agrochá 2 e 3, eu preciso deixar aqui muito claro uma questão que me parece muito importante. Se não identificar com clareza a responsabilidade por esse absurdo, que é ter 800 famílias sem creche, sem posto de saúde, sem área de lazer, com as casas caindo, todas faltando manutenção, sem iluminação na Rua 10, vai ficar propostas ou promessas no ar. A responsabilidade por aquele empreendimento se chama Governo Federal, Caixa Econômica Federal. E o prefeito dessa cidade tem que representar a sua população e ir cobrar do governo Bolsonaro, da Caixa Econômica, seja de quem for a interlocução, seja... Um minuto para concluir, presidente. Então, não adianta ficar, numa situação de prometer que vai resolver isso, aquilo, outro. Tem que ir falar com o governo Bolsonaro. A candidata que deu 7 para o governo Bolsonaro deve ter interlocução com o governo Bolsonaro. Então, vá cobrar desde já que resolva o Agrochá 2 e 3. O candidato que diz que tem respeito por registro e que já é vice-prefeito, vá cobrar, sim, de quem tem que cobrar, que é a Caixa Econômica Federal, que é a Superintendência em Santos. Essa casa é testemunho quanto que o meu mandato se dedicou àquele Agrochá 2 e 3. Todos os senhores cansavam de me ver falar isso. Superintendência em Santos, reunião com a gerência aqui, conseguimos algumas pequenas coisas, mas conseguimos. Das tantas casas com problemas, conseguimos que o gerente anterior, gerente Marcos, contratasse a empresa e 43 casas foram reparadas, foram consertadas, mas tem mais de 200, 300 casas com problemas. Conseguimos que a promessa, e vários dos colegas estavam lá na escola, o vereador Tom estava aquele dia, que prometeram um posto de saúde, pelo menos do container, e até hoje não entregaram. Portanto, na próxima sessão eu volto a falar sobre isso, porque é muito sério. São 800 famílias que não têm estrutura e ficam as pessoas falando, parece que não compreendem, que tem um responsável único. Governo Federal, Caixa Econômica, que tem que ir atrás desse governo para resolver essa vergonha para o nosso município, que a população está na situação que está.
Eu quero retomar esse tema na próxima sessão, porque eu creio, presidente, que eu não tenho direito pela liderança quando estou nesse momento pelo Pode regimento. a qualquer Né? momento. Senhor? Pode a qualquer momento a liderança. A liderança pode a qualquer momento. Posso, então? Obrigada. Acho que é a parte que não posso. Então, eu vou concluir para não precisar retomar. Eu acho isso muito importante, porque no momento em que tem eleição municipal, claro, as pessoas querem apontar caminhos. E eu faço questão de deixar isso aqui claro, que tem que ter um prefeito, hoje, cobrar do seu Gilson Fantin, e cobrar, claro, de quem está com ele como vice, que busque imediatamente. Hoje eu fui lá no Agrochá e vi de novo, o centro comunitário está pior ainda. Até as paredes foram derrubadas. A prefeitura não recebeu a obra, é verdade, mas a prefeitura tem que cobrar. A Caixa Econômica, vejam bem, se vocês verem na publicação do ano passado, em novembro do ano passado, o Nilton Hirota disse: estive na superintendência em Santos e está garantida, as obras vão retomar agora em dezembro ou janeiro no máximo. Nós estamos quase em dezembro de novo, no outro janeiro. Todo mundo que vai no Agrochá sabe o que é, imagine, 800 famílias sem ter um lugar para isso, nem para lazer, nem para creche, nem para posto de saúde. A lombada que teve lá foi arrancada na marra, brigando. Vocês me ouviram dizer aqui várias vezes que até o caminhão do lixo para avisar que tinha que entrar no bairro, fui eu que tive que avisar. Até o transporte para entrar no bairro, fui eu que tive que avisar. As famílias chegavam lá, não sabiam onde que era Pascoal Greco, o que era Aurora Coelho. Conseguiam um ônibus para as famílias e conhecer as escolas para poder escolher qual escola era melhor. Queriam que as famílias fossem atendidas lá no postinho de onde elas vieram antes, lá no Serrote, lá no Pedreira, lá no nosso teto. Conseguimos fazer com que fosse atendida no UBS Centro. Tudo questão que a prefeitura deveria cuidar no chamado pós-ocupação. Você vai para um bairro, ocupa o bairro, você tem que pensar. Pensar nas alternativas de saúde, de creche, de escola, portanto, até a Josino Silveira está no seu limite, se é que posso dizer limite, que já passou, para conseguir atender as crianças do fundamental. O exemplo do Agrochá 2 e 3, ele é muito ruim, porque a política habitacional, o acesso à moradia é o sonho de toda família, de toda pessoa. E foi muito, eu gostaria de chamar a atenção aí, tanto aos novos como aos mais antigos, que são testemunhas, nenhum prefeito conseguiu, ou prefeita, assinar tantos contratos no único mandato. Eu não digo isso só para fazer, até faltar com a modéstia do meu governo, mas para chamar a atenção que nós tivemos no momento da história, governo federal, que priorizou a habitação. Eu assinei e entreguei o Agrochá 1, eu entreguei o D2, deixei assinado o Virgínia, o Agrochá 2 e o Agrochá 3. O Virgínia, eu tive que, depois, 4 anos depois que voltei para a vida pública, é que fui conseguir correio para o Jardim Virgínia. O D2, 4 anos depois que eu volto para a vida pública, que fui conseguir correio para atender o conjunto habitacional D2. Assim como foi o Agrochá 1. Ninguém acreditava. E aí pensava que era entregar um abaixo-assinado para o gerente local aqui, para o seu Deirós, esqueci o primeiro nome, seu Gerson Deirós. Não era, porque não dependia dele. O senhor se lembra que em fevereiro de 2017, uma das primeiras ações que eu tive, além de conseguir o recurso para o posto de saúde do Paulistano, foi ir para Brasília com recurso próprio. Fui para Brasília com recurso próprio, a casa não tem essa prática, não é estabelecido no regimento, para ir buscar o correio para a cidade de Registro, já que mais de 8.000 pessoas estavam sem correio aqui. Então, a habitação não é a casa, a habitação é todo um projeto de bairro. É acesso ao transporte, à escola, ao lazer, à educação e a correio. E eu não gostaria de estar precisando fazer essa prestação de contas aqui, porque tudo isso que eu disse é atribuição do prefeito, do executivo. Imagina uma vereadora ter que ir lá para Brasília para conseguir correio. O Agrochá 2 e 3 nem sentiu muita falta, porque eles estavam recém-ocupados, mas o Agrochá 1 ficou 4 anos sem ter correios. Assim como o Jardim Virgínia e outras regiões que a gente conseguiu estender, como o Jardim Paraná, como parte do Paulistano, que estava sem atendimento. Portanto, os moradores que às vezes falam, agora vamos eleger um vereador que vai cuidar do Agrochá 2. Essa casa acho que nunca ouviu falar tanto de Agrochá 2 e Agrochá 3, como nós discutimos aqui. É que existe uma situação que eu acredito muito, que é a participação do povo na luta pelos seus direitos.
E várias coisas que nós tivemos êxito como meu mandato, como conquistamos, foi sempre com a participação e com a união dos moradores comigo. Brigamos, por exemplo, pela iluminação do Agroxá da ciclovia do Arapongal. Como que nós conquistamos isso? Fazendo caminhada à noite, com vela acesa, chamando a TV Tribuna, porque não é um mandato individual do vereador que tem a força para fazer o poder público priorizar. Poder público, nós falamos aqui, fui conversar na autopista, tinham levado o recurso da iluminação lá para a região de Blumenau, porque não havia um ofício sequer do prefeito Gilson Fantin, quando assumiu, me sucedendo, que pedisse a iluminação da ciclovia. Eu fui primeiro buscar da autopista para que a gente não tivesse despesas com o orçamento próprio. Então, é um ciclo que a gente torce muito para que se encerre, para que a gente possa voltar a ter uma administração que coloque a vida, o cotidiano da maioria da população como prioridade. E o Agroxá 2 e 3 é um exemplo de promessa não cumprida. Quem não se lembra, eu já havia participado das eleições e não tinha sido reeleita. Convidei o prefeito eleito para a entrega do D2 e ele prometeu 1.500 casas em 4 anos de governo. Não entregou um sequer, porque agora o DE, o Conjunto Habitacional de CDHU-E, não pode nem dizer que foi conquista dele, porque não é projeto de habitação popular, é financiamento bancário. Então, isto é exemplo do que a gente não pode fazer. Prometeu que não pode, prometeu 1.500 casas, não trouxe nenhuma, e aquelas que eu deixei ainda não foi capaz de concluir. E nós temos que denunciar isso a cada dia, porque aquela população sofre por falta de priorização e sofre agora com as falsas promessas no seu dia a dia na porta das suas casas. Muito obrigada, senhor presidente, obrigada aos que nos acompanharam. Obrigado, vereadora Sandra. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado, senhor presidente. Volto à tribuna para explanar mais uns detalhes. É público e notório, vereadora Sandra, das pessoas que prometem e não cumprem. Para mim, o homem que promete e não cumpre não é homem que não honra o que carrega. Eu sou desse jeito. Tudo na minha vida pública, o que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso, eu não prometo. E o homem público, quando promete as coisas para os outros, cumpra. Tente fazer ou peça para alguém fazer para você. Hoje eu tive no Agroxá 2 e 3. Eu não sou de tirar foto, Sandra. Não sou de pegar no pé de ninguém, nem de prejudicar quem está fazendo as coisas. Mas hoje eu vi pessoas com carrinho de mão, com entulho, tampando os buracos da via pública. Um absurdo isso. Há quanto tempo a gente está reivindicando a vereadora Sandra? Tem essa pauta nela desde o primeiro dia do mandato dela. Tem essa pauta, porque ela entregou e, infelizmente, as coisas não fluíram durante esses 8 anos. E eu vou um pouquinho além, né? Eu vou um pouquinho além. Há quanto tempo tem um Jardim Virgínia? Como é que me entrega um Jardim Virgínia numa rua 5, sem iluminação pública? E hoje eu lembrei dessa rua, porque até então eu fui na prefeitura e teve uma pessoa, um secretário, que falou para mim, mas lá é completa as ruas de iluminação pública. Então você chama no Google. Chamou no Google e essa rua ela não tem iluminação pública. Mas as casas ficam só de laterais. Beleza, tudo bem. Então a iluminação pública só ir na frente das casas. Tá? É bonito, né? De um muro para o outro, na lateral, não precisa de iluminação pública, vereador. E escuro. Isso que eu falo para você, que eu fico indignado de umas pessoas levar as coisas na brincadeira. Como é que me inaugura sem um posteamento, gente?
Nem posteamento tem. Nem extensão de rede tem, gente. Vocês dão um pulinho na rua lá, vocês vejam a rua 5. Dá um pulinho lá. São 2 quadras sem iluminação pública, gente. Até eu fiquei abismado, porque até então eu não sabia. Aí tive essa reclamação esses dias atrás e eu fui procurar saber. E realmente não tem, Sandra. Como é que inaugura? E como que não dá atenção até hoje? A gente sabe, os mutuários estão pedindo, por favor, há possibilidade de fazer essa extensão? Meu camarada, eu vou tentar correr. Não é fácil. Automaticamente a prefeitura tem que tomar atitude e cobrar quem fez o loteamento. Ok? Tem que cobrar quem fez o loteamento. Se entregou porque recebeu. E a prefeitura foi a culpada de não ter cobrado isso no começo. E vai cobrar agora, depois de quantos anos? Quantos anos tem o Jardim Virgília, gente? Ah, isso é... Mas vamos lá. Eu queria complementar, né, nessa segunda fala, a primeira que eu estava falando em relação a essas perseguições em minha pessoa. O meu pai, o meu finado pai, ele sempre falava para mim assim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Mas uma coisa que eu sempre falei nessa casa, seus nobres pares lembram, que a inveja e o ciúme, ela mata. Ela mata a pessoa devagarinho e ela não sente. Porque em vez dela fazer o dele, quer tentar fazer o dos outros. Não faça isso. Pense em si. Pense em você. Não pense nos outros. As costas dos outros não é escada. Tente subir na sua vida sozinho, porque aí a população vai falar quem é você. Boa semana a todos. Obrigado, vereador Roberto. Próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereadores e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 22/10/2020, quinta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 26/10, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e, às 20h52, encerro a presente sessão.